Então hoje iniciaremos o capítulo A Reunião de Estudo e Educação da Mediunidade. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Emmanuel João. Está no capítulo 1, versículo 15. Sirvamos ao bem acima de tudo. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Vamos fazer aqui algumas observações e iniciar o nosso estudo. Então, a proposta inicial que Emmanuel faz, em termos de nos envolver na tarefa renovadora da doutrina espírita, é sirvamos ao bem acima de tudo. Efetivamente, pelas experiências que são mostradas a nós, principalmente nos livros de André Luiz, sobre a realidade da vida no mundo espiritual, nós aprendemos que, de forma bastante clara, os espíritos que estão em termos de equilíbrio, de harmonia e vivendo um nível de espiritualidade elevada, se devotam à prática do bem, da ajuda, do socorro àqueles que estão passando por dificuldades. Então eles estão sempre dando o exemplo de servir ao bem. Só que aqui Emmanuel coloca como sendo imprescindível para que nós consigamos superar as trevas, os quilômetros de trevas que nós trazemos dentro de nós mesmos. Porque essa figura de linguagem que ele utiliza aqui de não esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não consegue apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Ele se refere ao fato de que, mesmo que seja bruxuleante, a semente de renovação colocada em nós pelo Evangelho do Cristo, se nós de fato cuidarmos dela, tivermos atenção para com ela, ela nos ajudará a superar os quilômetros de trevas que nós trazemos dentro de nós mesmos. E aqui, finalizando, ele ainda nos deixa uma advertência. Porém, um leve sopro de vento pode extingui-lo. Se referindo justamente a todo o campo delicado que nós trazemos em termos de fraquezas, de vícios, de desequilíbrios do nosso passado espiritual. Que para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos, precisamos estar cuidando ao máximo da chama, mesmo que bruxuleante, da semente do Evangelho colocada em nós, para que a gente paulatinamente vença os quilômetros de trevas. Então vamos aqui fazer o início do capítulo A Reunião de Estudo e Educação da Mediunidade. Nós já estamos aqui em termos do capítulo 3 do livro do Projeto Espiritizar. Vamos ver aqui o primeiro slide que trouxemos para comentar hoje. Allan Kardec é taxativo ao dizer que todo movimento em relação à mediunidade deve começar pela teoria, pelo bom uso da razão, do raciocínio e da reflexão, a fim de se compreender os fenômenos para melhor se lidar com eles futuramente, quando na experimentação. Então, a aprendizagem da teoria, ela se torna imprescindível, no caso
da revelação espírita, sobretudo no que diz respeito à prática da mediunidade. E nós iremos ver ao longo do estudo de hoje, onde vai ser abordado, sobretudo, a base dessas reuniões de estudo e educação da mediunidade, o fato de que é imprescindível antes, durante e depois do exercício prático da mediunidade, o cuidar de se estar se mantendo aceso à determinação da aprendizagem do estudo constante. Para todos os médios, ostensivos ou não, que de alguma forma se sintam atraídos pelo trabalho na reunião mediúnica na casa espírita. E voltando aqui ainda o texto, quando ele diz que é taxativo ao dizer que todo movimento em relação à mediunidade, porque o espiritismo, pela parte prática do exercício da mediunidade, é risco de queda iminente para qualquer um. É isso que aqui nos chama a atenção. Vários centros espíritas permitem que as pessoas participem da experimentação mediúnica sem estudo algum, completamente leigas, sem noção do que irão fazer, podendo colocar em risco não só a sua integridade física, mas a psíquica. Então vejamos aqui entre nós que fato contraditório. Porque se nós temos no livro dos médiuns, nos livros de André Luiz, que é compilado partes ligadas ao livro dos médiuns, partes ligadas aos livros de André Luiz e dos livros de Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Franco. Então, é feito um apanhado, porque essas obras são muito abrangentes em termos de estudo e de elucidação da mediunidade, justamente por ser fundamental esse estudo. Mas, para surpresa nossa, há muitas instituições espíritas que incentivam a prática da mediunidade sem estar aliada ao estudo da mediunidade. E isso, infelizmente, para gerar muitos problemas, não só para os médiuns, mas inclusive para a própria casa espírita. Então não há, para aqueles que não desejem de fato envolver-se em participar de reuniões de estudo, em ler em casa, porque o estudo da mediunidade não deve ficar só restrito às reuniões no centro espírita. Nós devemos estar estudando também em casa, e isso de forma permanente. Os pais. Pois não, João? E o que se dizer, eu fiquei em dúvida quando eu li esse texto, o que se dizer dos médiuns que trabalham nas casas de Umbanda, nesse Xangô, né? Como Xangô. O que é que se diz desse pessoal? Porque, de certa forma, o espiritismo, que tem na sua base principal o entendimento e a compreensão dos vários tipos de manifestações religiosas da criatura humana, ele entende que, dependendo das pessoas e das possibilidades evolutivas que elas apresentam, elas se encaixam perfeitamente em determinadas religiões, inclusive também em determinadas práticas mediúnicas. Então, há pessoas que, pelo nível de maturidade espiritual, elas se sentem encaixadas e planificadas no trabalho
quando são médiuns ostensivos de religiões afro-brasileiras. E a gente entende, mesmo, claro, não apoiando a prática que lá é feita, pelas identificações dessas pessoas que estão lá. É claro que muitas vezes parte desses médiuns de instituições afro-brasileiras deixam elas e às vezes vêm para instituições espíritas. Inclusive, não poucas vezes por conselhos e incentivo dos próprios espíritos que por elas se comunicam. Eu me lembro exatamente que foi isso que aconteceu, relatado no livro Loucura e Obsessão, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que narra todo um trabalho realizado num centro umbandista, e esse centro, inclusive, sob a orientação de Bezerra de Menezes, porque o médium que trabalhava lá e orientava a casa, ele exercia a mediunidade de forma absolutamente desinteressada de benefícios materiais. E o livro narra várias pessoas que buscam assistência naquele centro. Até que tem um rapaz que estava passando por vários conflitos na área da sexualidade, que é acolhido pelo médium daquele centro, e depois de ser tratado um processo obsessivo no qual ele estava envolvido, o guia do médium lá no centro, umbandista, quando termina o trabalho de desobsessão, diz a ele: olha, você agora deve procurar uma casa espírita, kardecista. Chega a ser bem explícito para ele. O seu lugar não é aqui, não. Então veja, às vezes ocorre nessas casas haver esse tipo de direcionamento. Então há pessoas que vão passar a vida inteira lá e se identificam e está num nível de maturidade espiritual delas. Há outras que saem. Quando chegam à casa espírita, como nós estamos aqui comentando, aí a diretriz da prática mediúnica na casa espírita é com estudo, é com incentivo à leitura de livros, é com um acompanhamento permanente em termos de aprendizagem relativo ao exercício da mediunidade, permanentemente. Quando aqui diz que há centros onde as pessoas participam sem estudo, leigas, sem noção do que acontece na reunião mediúnica, isso pode colocar em risco não a sua integridade física, mas a psíquica. Como podemos entender isso? Exatamente porque as interações psíquicas espirituais com a tarefa do exercício da mediunidade, para as pessoas que estão passando por certos distúrbios na área psíquica, isso pode ser um desastre para elas, em vez de ser um benefício, porque passa a estimular
determinadas áreas do sistema nervoso que é associado à manifestação mediúnica, sem que de fato essas pessoas sejam sequer médiuns ostensivos. Mas aí abre portas a um incremento de dificuldades psíquicas que elas podem estar passando. Desde, por exemplo, processos esquizofrênicos, problemas graves de ansiedade, de síndrome do pânico sem ter subsídio espiritual, que às vezes ocorre. E participando dessas reuniões mediúnicas, as pessoas podem sair de lá pior, com o sintoma agravado, exatamente por não ter havido um tempo suficiente para a leitura, para o estudo, para a participação de reuniões públicas, para receber assistência através de passes. Porque o que de uma vez por todas tem que ser tirado da cabeça de qualquer um espírita não é através da mediunidade que se resolvem problemas de ordem espiritual, emocional ou psíquica. Esses problemas podem, e na casa espírita é dada uma assistência ampla e muitas vezes exitosa através das reuniões públicas, dos passes e da água fluidificada, e não estar assistindo a reunião mediúnica. Então não são poucos os problemas na área psíquica, inclusive, como citamos até em processo de síndromes de pânico, que a assistência espiritual ministrada nas reuniões públicas, nos passes e na água frutificada, associado a uma terapia médica, se necessário, tem um poder de eficácia e até de cura muito grande, sem que de maneira nenhuma a pessoa tenha ido procurar exercício da mediunidade como recurso para ficar boa. Nos centros espíritas a gente aprende que o exercício da mediunidade ele é direcionado para a gente ajudar os desencarnados, não para a gente estar se ajudando. Se a gente está passando por problemas, por distúrbios, por questões inclusive psiquiátricas, nós estamos para ser ajudados, não é para estar ajudando não. E na reunião mediúnica, bem orientada, os médios que vão participar vão para ajudar, não para ser ajudado. É claro que normalmente, no próprio ato de estar ajudando o outro, a gente pode estar sendo ajudado. Mas no caso do exercício da mediunidade, estarmos habilitados a ajudar é imprescindível. Se ajudando espíritos em necessidade, possamos receber amparo e ajuda de espíritos benfeitores, é possível, mas não vai ser esse o móvel da nossa intenção ao ir para a reunião mediúnica. Quando a gente vai para a reunião mediúnica, a gente vai para ajudar. Começando pela teoria, trabalhadores das atividades mediúnicas se pouparão situações muito infelizes, ligadas aos processos obsessivos. Sem esse cuidado, eles aprenderão pagando um preço muito alto, que não se deve brincar com a mediunidade. Então, analisando aqui logo no início, começando pela teoria, o médium se poupará de muitas situações infelizes. E essas situações infelizes que aqui se referem é, sobretudo,
aquelas provenientes dos processos obsessivos, das mistificações que o médium pode ser alvo, das próprias experimentações que surgem na área do animismo, a qual, se o médium tiver estudado e participado da teoria, vai aprender a respeito da possibilidade de, durante o fenômeno mediúnico, ele dar campo de expressão a um subsídio anímico do seu passado, sem que isso signifique que há um espírito desencarnado se comunicando. Isso é estudado, lido na parte teórica, antes do exercício da mediunidade. Sem esse cuidado, eles aprenderão pagando um preço muito alto, que não se deve brincar com a mediunidade. Vejam, se não se deve brincar com a mediunidade, e isso, inclusive, é taxativo para as pessoas que, por curiosidade, sem ter interesse nenhum a respeito de espiritismo ou de mediunidade, às vezes fazem experiências mediúnicas, como experiência com copo, com adivinhações, e de repente se estabelece uma conexão espiritual obsessiva e doentia, porque isso acontece muitas vezes nas brincadeiras que adolescentes e outras pessoas tentam, sem ter a menor ideia do que é influência espiritual ou mediunidade. De repente, abrem portas para um processo obsessivo grave. Mas isso também acontece dentro da casa espírita, para os médiuns ou participantes que não têm um estudo nenhum sobre o que é a mediunidade. Infelizmente, há algumas casas espíritas, e até de nosso conhecimento, que não dão devido cuidado a isso. E quando olha, pessoas que mal chegaram à instituição são orientadas a ir para uma reunião mediúnica. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Foi, né? O que aconteceu contigo, né? Assim que eu cheguei nessa casa lá, na primeira semana, já me colocou. Mas assim, eu não continuei participando até pela distância, né? Não foi nem pelo fato de eu ter feito nada errado, mas pela distância. Mas aí eu vim para cá e aqui eu estudei para isso. Então, depois de 3 anos, eu comecei a participar. É porque há uma precipitação, às vezes, como se alguns dirigentes dessas casas espíritas tivessem medo que a pessoa fosse para outro centro. E aí, quando olha, tentam precipitadamente envolver a pessoa em atividades, o pior, mediúnicas, porque se fossem atividades filantrópicas, em trabalhos como de campanha do quilo, era ótimo. Mas aí, quando olha, quer envolver logo em atividades mediúnicas, sem conhecimento e despreparado para o que vai acontecer ali. Mas assim, a grande maioria das pessoas que vêm até o Espiritismo, não é médium ao Espiritismo, eles criam uma ilusão, uma curiosidade em participar da reunião mediúnica para saber como funciona. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é participar. E eu creio que isso termina despertando nas pessoas uma curiosidade. Aí muitas pessoas se integram ao trabalho até participar. Como já houve caso aqui de que a pessoa estudou, vinha para os estudos, tá? E quando participou da reunião, uma única vez não quis ir mais, porque achava que ia ver
É porque, infelizmente, nessas casas que isso ocorre, não há um incentivo à leitura de livros. Porque, veja, tem livros esclarecendo o que se passa dentro de uma reunião mediúnica. Não precisaria a pessoa ir para a reunião mediúnica para ver. Ela poderia ler material. A FEB tem vários livros sobre reuniões mediúnicas e diversas outras editoras espíritas. Ou seja, se houvesse um incentivo em relação ao livro e a pessoa tivesse querendo saber o que é uma reunião mediúnica, ela iria ler um livro e iria saber muito mais. Ou mesmo participar de grupos de estudo da mediunidade, né, que normalmente eram para ter. A questão é que, na maioria das vezes, nas casas espíritas onde se incentiva a prática, falta reunião de estudo da mediunidade. Às vezes pode ter até mais de uma reunião de prática da mediunidade e não ter nenhuma de estudo. É porque muitas vezes as pessoas elas têm preguiça de estudar, de vir pronto. Quantos estão aqui hoje? Quantos médicos trabalham nas reuniões médicas? Mas quantos estão aqui? Em parte, é uma situação que ocorre com certa frequência e cuja causa a gente, inclusive, já teve encontro aqui que a gente explicou até outra causa, porque outra causa normalmente quando vão para a reunião prática, acham que já estão fazendo o máximo e ter um compromisso com a reunião prática e às vezes assistir uma palestra pública já é demais. E aí, se fosse para estar vindo para uma reunião de estudo, e aí diz, eu não aguento, porque um dia a reunião mediúnica, prática que vai, outro dia tem reunião de palestra, e aí vai ter outro dia de reunião de estudo. Na verdade, se essas pessoas estivessem bem esclarecidas, era melhor que só estivessem vindo para de estudo e não viessem mais para nenhuma. Porque seria muito mais de proveito para elas, principalmente se percebem algum tipo de sensibilidade mediúnica, do que ir para a reunião pública e muito menos para a reunião prática. Era melhor que tivessem vindo para a reunião de estudo. Não só a benefício dela, mas também a benefício de espíritos que acompanham ela. Agora sim, eu vejo assim, muito poucos médicos, agora em todas as casas, muitos poucos médicos, eles querem participar das reuniões públicas. Geralmente, já tem um compromisso com a reunião mediúnica, está ali embaixo. Como se fosse um grande feito, né? Para ele, né? Só participar da reunião mediúnica, onde a gente aprende e desenvolve bem melhor estudando. Verdade. Bom, continuando, o aperfeiçoamento constante lhes dará a estrutura moral necessária para que a mediunidade não degenere em obsessão. Devido ao pouco estudo, a ligam ao sobrenatural. Prosseguem então praticando o fenômeno mediúnico sem estudarem profundamente. Então, através do estudo, o aperfeiçoamento constante lhes dará a estrutura moral necessária para que a mediunidade não se degenere em obsessão. Porque o maior escolho, como diz o próprio livro dos médiuns, ou seja, a maior dificuldade, o maior problema para a mediunidade é a obsessão. É a influência espiritual nociva, que só é devidamente saneada e prevenida a sua incursão pelo médium através do estudo constante e do esforço da prática do bem. Devido ao pouco estudo, a ligam ao sobrenatural, prosseguem então praticando o fenômeno mediúnico sem estudarem profundamente. Quer dizer, para muitas pessoas o que as atrai, o que as prende é o fenômeno.
é o espetáculo, principalmente quando, através das comunicações mediúnicas, são colocadas de forma muito explícita a sobrevivência da alma além da morte do corpo. E isso tem para algumas pessoas uma impressão e um valor, para elas muito além do estudo ou da prática da moral estabelecida pelo Evangelho do Cristo. O que elas gostam mesmo é de ver o fenômeno. E é justamente nisso em que elas, muitas vezes, abrem porta à obsessão pela ignorância, a falta de estudo e falta do esforço de vivência. Soares, existe mais um perigo que eu li no livro ali, o comentário do que acontece dentro da reunião mediúnica fora, né? Você comentar os detalhes de uma reunião mediúnica, como os espíritos comunicou, para pessoas, isso também é um perigo, né? Tanto pelo lado humano propriamente dito, como pelo lado espiritual. Porque pelo lado espiritual a gente sabe que os comentários que se façam a espíritos desencarnados é uma forma de atraí-los para perto de nós. Se são comentários críticos, né, de estabelecer através da maledicência o chamado fuxico, o chamado comentário que se estabelece uma vibração pesada, se esse espírito estiver num nível de relativa ignorância no plano espiritual, as pessoas estão atraindo esse espírito para junto delas. Por outro lado, em termos humanos, a prática da mediunidade da casa espírita, ela é estabelecida numa orientação de se ter sigilo sobre tudo o que acontece dentro da reunião mediúnica. Comentários, observações, conselhos, etc., preces, sobretudo, devem, de preferência, ser feitas dentro da sala onde se deu a reunião mediúnica, para que não se abra vínculos com espíritos que deveriam, inclusive, ser ajudados espiritualmente fora daquela área física onde se deu a reunião, mas sob o amparo de benfeitores espirituais e não influindo no que o médium vai fazer durante o dia. Porque quando a gente faz um comentário desairoso ou crítico a alguém, a gente cria laços magnéticos espirituais com aquele que está sendo objeto de crítica. Por isso a gente nunca deve falar mal de ninguém. É exercício da caridade cristã e é também uma forma de nós não estarmos em sintonia, porque quando a gente fala mal de alguém, a gente está em sintonia com a pessoa. Nem encarnado nem desencarnado. Nem encarnado nem desencarnado. Porque é aquilo, se você não tem coisa boa para falar, não fale. Para quando falar mais do Não fale. Envoltos nesse engano, médios do movimento espírita, ostensivos ou não, chegam a dizer que já sabem tudo e que não precisam estudar as obras básicas e as subsidiárias idôneas. É notável o estado de presunção em que vivem, prosseguindo nas atividades completamente fascinados por espíritos pseudo-sábios, que os estimulam à vaidade e à soberba. Então a questão, eu já vi mais de uma vez esse tipo de expressão por pessoas que trabalham
em reuniões mediúnicas nos centros espíritas, de dizerem que já sabem demais, que por já terem lido a codificação não precisam de mais estudar não. Eu acho engraçado, tem pessoas que enchem a boca, eu tenho 35 anos de espírito, eu tenho 30 anos de reunião mediúnica, eu tenho não sei quantos anos, mas a gente vê que tempo em casa não é sinônimo de sabedoria, não é? É verdade. Tem pessoas que a gente vê que tem muito menos tempo de conhecimento espírita, que é bem mais espiritualizado do que essas pessoas que se autodenominam sábias. E o pior de tudo é que normalmente são as pessoas que têm mais necessidade de ter uma leitura ou de participar de um grupo de estudos para fazer uma renovação de ideias e muitas vezes até de observações que durante a reunião mediúnica os espíritos fazem, mas que é preciso ter discernimento para separar o que é o joio do trigo dos comentários e de observações que os espíritos fazem durante a reunião mediúnica. Mas se a pessoa não tem uma base para fazer discernimento, quando olha, pode inclusive abrir campo para, através de uma ameaça que um espírito coloca dentro de uma reunião mediúnica, a pessoa não ter a segurança doutrinária que lhe dê o discernimento de, olha, ele diz isso, mas ele poder fazer isso é outra coisa. Mas aí a ignorância acaba pagando um alto preço. É notável o estado de presunção em que vivem, porque, olha, tem muita gente que é assim mesmo e diz, olha, eu já sei demais. Sabe quantos anos eu tenho de reunião mediúnica? E aí vem uns anos, 10 anos, 15 anos. Eu não tenho mais o que aprender, não. Às vezes chegam a dizer isso. Isso já é uma fascinação, né? Já é parte de uma fascinação estabelecida na soberba e na vaidade, no orgulho dela. A mediunidade é faculdade espontânea, desenvolvida em várias etapas reencarnatórias. É por isso que atualmente a reunião é entendida e chamada de estudo e educação da mediunidade, ao invés de desenvolvimento mediúnico. Há um bom tempo atrás, pelo menos há uns 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, ainda se usava muito esse termo de desenvolvimento da mediunidade, ou reuniões de desenvolvimento. Hoje elas se padronizam como reuniões de estudo e educação da mediunidade. E de uma forma muito lógica, porque não se desenvolve mediunidade ostensiva em ninguém. Ou a pessoa já traz a mediunidade ostensiva em termos potenciais e que através do estudo e da educação essa mediunidade vai estabelecer a espontaneidade de expressão, ou não vai aparecer porque a pessoa não trouxe a mediunidade ostensiva. Então, outra parte aqui importante, inclusive essa foi retirada do livro Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, é quando diz: a mediunidade é faculdade espontânea, desenvolvida em várias etapas reencarnatórias. Para a gente ter uma ideia, há médiuns que reencarnam para ser médiuns outra vez, de tal forma que ele adquira um nível de aprimoramento, de qualificação no exercício da mediunidade que ele não tinha adquirido antes. Ora,
Se a mediunidade, às vezes, ultrapassa reencarnações no seu processo de aprimoramento, quanto mais, numa mesma encarnação, aquele que é médium é esclarecido de que ele tem muito que aprender, que numa encarnação só não vai resolver o que ele precisa aprender. E vai um médium desse dizer que já aprendeu tudo e não precisa mais. Muita gente confunde emoções em desequilíbrio com mediunidade. Pessoas com distúrbios psíquicos, como depressão, ansiedade generalizada, fobias, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, frequentando reuniões mediúnicas para desenvolverem, entre aspas, uma suposta mediunidade. Então, muita gente confunde emoções em desequilíbrio com mediunidade. E, infelizmente, às vezes, claro, isso ocorre dentro das casas espíritas. Por ausência de estudo e precipitação de dirigentes. Há um tempo atrás, eu mesmo, fazendo um atendimento fraterno aqui no Bezerra de Menezes, me deparei com a situação onde uma jovem tinha passado por uma casa espírita. De imediato tinham colocado ela para participar da reunião mediúnica, pelo fato de ela ter tido um surgimento de crises convulsivas, semelhante àquelas que caracterizam a epilepsia. Como essas crises tinham surgido agora na adolescência, e alguém orientou para procurar uma casa espírita, na casa espírita onde ela foi, em vez de ter havido uma orientação a respeito do estudo, do evangelho, de receber passes, água fluidificada, e de saber sobre orientação médica que ela tenha buscado, porque muitas vezes ataques de convulsão que se dá numa crise epilética se assemelham a um processo de subjugação de um espírito. Que outros antigamente chamavam de possessão, de a pessoa aparentar que foi possuída por um espírito, quando na verdade o que ali estava se dando era um curto-circuito nos neurônios que são ligados à crise epilética ou a uma crise convulsiva, sem que haja presença de espírito desencarnado nenhum ali. Mas para isso é preciso primeiro que se busque uma consulta com um neurologista, se faça exames pertinentes para se descobrir se não há uma causa orgânica geradora daquilo. E não achar que é o fenômeno mediúnico. E quando olhar, colocar a pessoa para participar de reunião mediúnica. Então existem muitos distúrbios, inclusive na área da depressão, dos transtornos obsessivo-compulsivo, onde muitas pessoas precipitadamente acham que é influência espiritual. Lembrando aqui o que muitas vezes caracteriza o transtorno obsessivo-compulsivo, que pode receber até a abreviatura de TOC, na área psiquiátrica ou de psicologia, ele se dá naquilo de, por exemplo, a pessoa
só consegui sair de casa fechando a porta, depois de verificar se a porta de fato foi fechada 5 ou 10 vezes. Fechei a porta e digo, mas será que eu fechei? E volta. Confirma que fechou. Mas antes de se afastar, diz, mas será que eu confirmei direito? E aí volta. E quando olha, perde o controle e a noção sobre isso. E pessoas, por ter normalmente pouco conhecimento do Espiritismo, atribuem logo que é um problema de obsessão tratado na casa espírita. Eu trabalhei com um rapaz que ele fez, e ele fechava o cofre, ele era da administração, fechava, e depois era a porta. E ele obrigava a mim e outro rapaz, assim, a gente conferir se estava fechado, mas ele não acreditava nele de jeito nenhum. Ele fazia a gente mexer na porta várias vezes, aí eu mexia, depois ele chamava o outro homem, o homem mexia de novo. Ele dava umas 10 viagens na porta e no cofre, para acreditar que estava fechado. Hoje se sabe que parte desses transtornos são tratáveis na área da psiquiatria, inclusive com medicamento. Porque há certas drogas que têm sido muito aperfeiçoadas na área da psiquiatria que acalma essa compulsão e possibilita que a pessoa use mais a reflexão e o entendimento e consiga superar. Então, é algo que também, quando olha, imagina colocar uma pessoa dessa para a prática mediúnica, como se ela estivesse sendo vítima de um processo obsessivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício das virtudes superiores. Isso está na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é feita uma referência a isso na página 48 do livro que nós estamos estudando, Reuniões Mediúnicas. Então, logo na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel, que faz a introdução do livro, nos traz esse esclarecimento. Que há uma atração dos espíritos de acordo com o padrão habitual das nossas criações mentais. Aquilo que constantemente nós pensamos. Estabelece como um campo magnético e fluídico que sintoniza com espíritos que têm interesse naquela área. A mediunidade, em síntese, é resultado da sintonia mental, que dependerá de nosso posicionamento íntimo. Para educá-la, faz-se imprescindível a autoiluminação pelo desenvolvimento das virtudes superiores. Quando nós estamos fazendo uma leitura atenciosa de uma obra, como por exemplo essas que são citadas aqui de André Luiz, ou de Manuel Filomeno e de outros, ou quando a gente está num grupo de estudos realmente com o pensamento bem afinado no estudo, depois de uns 15, 20 minutos a gente está com as vibrações nossas em sintonia com espíritos que vibram, que atuam naquela área de iluminação. É lógico que isso não deixa de ser também uma espécie de prática da mediunidade pela pessoa, mesmo ela não estando na reunião mediúnica na casa espírita. Mas o fato de ela estar alimentando um conteúdo de esclarecimento elevado,
trazida a nós por espíritos benfeitores, ali ela está também um exercício de educação, de prática saudável da mediunidade. Vamos aqui para o último slide de hoje. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a expulsão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Vejam só. Isso ainda está no capítulo 3 do livro Reuniões Mediúnicas e é uma referência à introdução do livro Missionários da Luz. Quando aqui é colocado mediunidade construtiva, é a língua de fogo do Espírito Santo, é uma referência bem clara a uma passagem do livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, no Novo Testamento, aonde os primeiros apóstolos, depois da volta do Cristo ao plano espiritual, ao ter deixado eles preparados para a difusão da Boa Nova, eles se reúnem e ali se dá o que chamam de derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento possibilita a eles falarem em diversas línguas, estabeleceu o surgimento de mediunidade de cura em alguns deles, e vários outros fenômenos mediúnicos que na linguagem simbólica do Evangelho é tida como manifestação do Espírito Santo, porque eram fenômenos mediúnicos provenientes de espíritos elevados, de benfeitores espirituais. Por isso a designação de Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a expulsão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Ou seja, só podemos ou devemos nos envolver com o exercício, com a prática da mediunidade, tendo, em primeiro lugar, estabelecido uma segurança e um envolvimento com o esclarecimento, o estudo, a prática do bem, como mecanismo de proteção às impulsões obsessivas e de desequilíbrios provenientes de espíritos inferiores. Por isso é que essa preparação é indispensável. Se não, como diz aqui finalizando o texto, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra, dos quais depois poderemos ter dificuldade em sair, em se libertar das correntes fluídicas que podemos ter nos aberto aos espíritos inferiores. Vamos então para a prece. Na próxima semana nós deveremos concluir esse capítulo 3 a respeito das reuniões mediúnicas do livro do Projeto Espiritizar. Pedir aqui ao nosso irmão André, que está aqui mais próximo de nós, para
ser o intermediário da prece para todos nós.